A minha mãe pega aquilo que eu confio pra ela, aquilo que eu conto pra ela e depois numa briga ela joga pra cima de mim. Então por que conta? Oi, gente! Vamos hoje conversar sobre quando uma filha deve sair de casa. Primeira coisa que eu quero que a gente parta de um ponto único, que é o seguinte: toda filha tem a missão de sair de casa. Eu vejo muitas filhas de 30, 40 anos ainda na convivência da relação familiar, ainda morando com sua mãe ou morando com seu pai. Gente, esse momento delas ainda estarem vivendo dentro do mesmo ciclo familiar que seus pais, isso impede elas de conquistarem maturidade, de crescerem. Talvez isso não seja uma coisa fácil para você escutar se você for justamente essa figura aqui do que eu estou falando. Só que perceba, seus pais eles estão em um outro momento, em uma outra energia de vida. Então, querendo ou não, isso também contagia você. Eu lembro que quando eu saí de casa eu tinha 23 anos e isso foi uma coisa muito importante, porque primeiro me deu uma maturidade muito grande, Chegam inclusive as contas a pagar, então querendo ou não, a responsabilidade financeira quando ela pesa, ela nos faz enxergar sobre como é o mundo adulto, porque até a gente sair de casa a gente não tem a propriedade total do que era o mundo adulto. Que é sim ter responsabilidade com a sua vida, a autorresponsabilidade e também ter a responsabilidade no quesito financeiro. Então, eu costumo dizer que o momento para uma filha sair de casa é quando ela conquista a sua independência emocional e financeira. Depois que você começa a postergar, você tem isso, você conquista isso. Você tem pelo menos ali a condição financeira de sair de casa e une a isso uma condição de independência emocional, de se desligar dos seus pais e não sair de casa, você fica muito mais aprisionada, a sua energia vai mudando, teu olhar para a vida também vai mudando. Por isso que eu costumo sempre dizer que o tempo de uma filha sair de casa é quando ela constrói, quando ela consegue, a sua independência emocional e financeira. A financeira é até uma coisa mais objetiva e direta, mais rápido de conseguir. E eu acho que é melhor a gente falar do quesito de condição financeira do que independência financeira, Porque isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da vida. Do mesmo modo, é importante que a gente tenha condições emocionais de se desligar de nossos pais, não viver totalmente nessa dependência ou debaixo do mesmo teto que eles. Então, quando a gente percebe que tem essa condição de fazer esse desligamento, é importante a gente sair de casa para a gente ter uma outra vivência, para a gente descobrir uma outra pessoa. A nossa casa não é a casa dos nossos pais. Lá, a casa dos nossos pais é justamente onde eles construíram as suas referências, a sua identidade. Eles pegaram toda a visão de mundo e colocaram lá dentro, Talvez você, filha, não goste muito quando seus pais dizem assim pra você: enquanto morar aqui debaixo do meu teto, não vai fazer o segundo furo, você não vai fazer tatuagem. E isso para muitas filhas é inquietante, é extremamente desgastante, mas sim, tem muito verdade, porque ali não é a sua casa, você não manda de tudo. Você está ali enquanto um momento de passagem, enquanto um ciclo de conquista de independência emocional e financeira, para que quando de fato você saia dessa casa, você construa o seu lar, que é justamente fruto dos teus referenciais, da tua identidade, dos teus valores, aí sim você possa tomar, de começo, meio e fim, as decisões da tua vida. Mas enquanto isso não acontece, você vai sim precisar seguir um certo ordenamento dentro da casa dos seus pais. E aí você vai precisar, de fato, passar por essa medida, dentro de um lar onde você não tem total controle, porque inclusive isso vai ser muito importante para que na vida você aprenda a seguir comandos, a entender que vai ter momentos na sua vida e na vida de qualquer outra pessoa de uma certa liderança que não é a sua liderança. Porque se a gente não entendesse o comando de nossos pais, a gente seria uma pessoa muito mais egocêntrica na vida, muito mais egoísta. Aquela que é dona do seu próprio umbigo só quer fazer o que a cabeça manda. E não é assim. Se você vai trabalhar numa empresa, você necessariamente vai ter que estar numa posição mais subordinada. E isso está dentro de casa, é lá, justamente lá, que vai nos ensinar essa posição de termos pessoas que lideram a nossa vida. A nossa família, ela também.
nos dá essa perspectiva, certo? Então, primeira coisa, é importante você saber que a tua missão é sair sim da casa dos seus pais. Não postergue isso. Você tá lá por um momento, por um ciclo de passagem, mas ali não é o teu lugar. Assim como o útero da tua mãe. Obviamente você já ficou lá por um momento, por um ciclo da tua vida. Até você conquistar uma certa independência do seu corpo, você perceber que você não cabe mais ali e sair. E essa metáfora do útero ensina muito a gente na vida, porque a gente também vai reviver isso dentro da casa dos nossos pais. Quando a gente conseguir essa certa independência e ter a condição de se separar de nossos pais, é a partir daí que você precisa sair de casa. Contudo, algumas questões são fundamentais da gente pensar nesse processo e nesse ciclo de saída de casa. Porque muitas filhas vivenciam essa etapa com muita amargura, ou com uma necessidade de cortar rapidamente as relações com a sua mãe. Por quê? Porque não tem uma relação tão promissora e que se dá tão bem com elas. Então, a primeira coisa que eu quero te ajudar a pensar é: analise. Você tem condições financeiras para fazer isso? Porque muitas filhas dão esse passo e terminam trazendo um grande problema para si, que é o endividamento. Terminam fazendo o que não podem, com o que não têm, né? Justamente para ter essa saída de casa de uma forma mais rápida. E isso não ajuda em nada, porque quando a gente quer resolver um problema, a gente até resolve saindo de casa, mas a gente arruma outro, que é uma grande dor de cabeça, fruto do endividamento. Então, se eu posso te dizer uma coisa, uma das sabedorias da vida é quando a gente resolve um problema e a gente não cria outro. Então, muito cuidado para você não fazer isso, justamente na relação com a tua mãe, certo? A segunda coisa que eu quero que você tenha atenção é se você estiver planejando fazer uma saída de casa, mas pela via da relação amorosa. Por quê? Porque muitas pessoas não percebem isso. Mas você já deve ter escutado aquela frase de sair da casa da mãe pra sair... Ixi Maria, esqueci a frase. Talvez você já tenha escutado essa frase, que é uma famosa, que diz assim, né? Quando a menina, a partir do relacionamento, né, amoroso, ela quer fugir da casa da mãe. Então, isso é uma das coisas que muito acontece. É quando a partir da relação ali com o parceiro, a relação acontece de uma forma muitas vezes apressada, muitas vezes equivocada, passando por certos limites, e aí ela sai, entra numa relação amorosa que não faz muito bem para ela, que ela está ultrapassando, essa relação às vezes está sendo apressada. É uma filha que nesse relacionamento amoroso ela não consegue perceber os defeitos ainda do parceiro, ou até percebe, mas ela tolera muito esses defeitos do parceiro. Então, é uma coisa para você pensar. Às vezes a nossa relação amorosa ela está acontecendo de uma forma tão rápida e tão desenfreada, sabe? A gente já começou a namorar, daqui a pouco vamos noivar e já vamos comprar coisas da casa. E às vezes o fundo disso é justamente um passaporte de saída da casa de nossa mãe, porque a gente já não tem uma relação boa, a gente já não tem uma convivência tão promissora, então qualquer coisa vira um passaporte, uma passagem rápida para essa saída de casa, certo? Então perceba, porque aí você está fazendo justamente aquilo que a gente conversou no primeiro ponto. Você está arrumando para você um segundo problema, uma segunda relação tóxica e complicada que vai aí colocar empecilhos e bloqueios para a tua vida, certo? O terceiro ponto que é importante você pensar é que muitas filhas saem de casa motivadas por sentimento de rancor, de ódio e de amargura, porque muitas vezes não conseguiu liberar um perdão para a relação dessa mãe. Eu não quero entrar necessariamente nesse ponto sobre até onde eu devo liberar perdão ou não devo liberar perdão. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como perdoar a minha mãe. Isso é uma coisa importantíssima. Eu sugiro que você dê uma passada por lá, que você olhe. Mas nesse ponto eu quero falar sobre uma coisa. Você vai precisar entrar em contato e olhar para essa dor. Por quê? Porque muitas filhas saem de casa como uma fuga dessa dor. Não conseguem conviver bem com a sua mãe, tem uma relação de muito rancor, tem uma relação de muito choque, de muito embate e sai justamente dessa convivência como uma fuga, sabe? Não quero olhar para a cara dela e aí eu vou embora de casa. Muito cuidado, porque se você não resolve o que você tem que resolver com a sua mãe, você transfere isso para outras
relações na tua vida. Como assim, Milena? Pois é, a nossa mãe ou o nosso pai, eles são as primeiras figuras que nós temos na vida, né? Figuras de liderança, figuras de empatia, figuras de amor, enfim, figuras de referenciais simbólicos. Se na relação com eles nós teremos entraves, quais outras pessoas nós também teremos? Então, às vezes é uma filha que ela vai ter problemas com a chefe dela ou com o chefe dela. E ela não sabe por que ela tem essa dificuldade. Ela está o tempo todo pulando de emprego em emprego e sempre tem alguém ali, uma amiga próxima, algum funcionário da empresa que ela não se dá bem. Muitas vezes ela está transferindo para essa pessoa, para essa amiga, para essa figura de liderança, justamente esse problema que ela teve com essa mãe. Porque, gente, da nossa dor a gente não foge. Daquilo que vem de dentro a gente não foge. Porque tem sempre uma parte inconsciente em nossas vidas que a gente não controla. E que se a gente não trata diretamente, se a gente não olha diretamente para esse ponto, ele vai nos, vamos dizer assim, nos buscar em outras áreas de nossas vidas. Então, muito cuidado. Se você não consegue ainda liberar o perdão, comece tentando. Comece se liberando o auto-perdão, onde você vai tentar refrigerar a tua alma com menos rancor, com menos ódio, olhando para essa situação que você viveu com a tua mãe e se questionando, será que é uma medida para tudo isso? Será que eu preciso mesmo estar nessa posição? Enfim, pensa um pouco sobre isso, certo? E outro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a saída de casa, né, para filhas de mãe narcisistas. Milena, o que seria uma filha de mãe narcisista? Uma mãe, né, que tem essa personalidade narcisista é aquela mãe que ela é egocêntrica, ela baseia tudo no mundo, tudo na relação com a filha dela a partir da própria verdade. Ela é a sempre certa. Ela é a que sempre tem razão em tudo. Ela é quem comanda a verdade e quem controla tudo, certo? Ou seja, ela é centrada nela mesma. Ela é a dona da verdade. E nesse processo ela maltrata a autoestima dessa filha, ela rebaixa essa autoestima dessa filha. Ela rivaliza com essa filha. Ela não sabe entender os ciclos de conquistas dessa filha. O que seriam os ciclos de conquistas dessa filha? É quando ela está passando por momentos, né, de destaque, ela está se formando, ela está, sei lá, conquistando o primeiro carro dela, ela está tendo um relacionamento bacana, tudo que diz respeito nas coisas boas que conquistamos na vida. A mãe narcisista, ela não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ela rivaliza, ela sente muita inveja dessa filha. Ah, mas é mãe. É mãe. Exatamente. Ela é mãe, mas ela tem uma personalidade narcisista e ela sente isso em relação da filha. É uma grande relação de choque, certo? Por quê? Porque ela sempre quer ser a mais de tudo. A mais bonita, a mais inteligente, a que se destaca mais, a que está na frente de tudo. Ela é uma mãe egocêntrica, entende? Ela é mais centrada no próprio narcisismo dela. Então, se você é justamente filha de uma mãe assim, é importante que você comece a pensar a saída de casa assim, o mais rápido possível. Pense em alternativas, casas de amigos, casas de parentes, ou até começar um certo planejamento de uma conquista aí financeira mais rápida, né? Talvez, sei lá, você esteja esperando se formar, ter a graduação para você começar a trabalhar e você sair de casa. Se a tua mãe ela tem uma personalidade narcisista, eu te recomendo muito você pensar em maneiras alternativas de ganhar o teu dinheiro. Hoje a gente vive num mundo muito facilitado, né? Onde a gente pode, por exemplo, ter uma comida que a gente faz e vende dentro do iFood. Então, começa a pensar sobre isso para que você saia o mais rápido possível dessa casa. Porque senão, você vai viver num grande aprisionamento, num grande rebaixamento da sua autoestima. E quanto mais tempo você passa dentro dessa casa e na relação com a sua mãe, mais você se diminui. Mais você fica numa posição de subserviência a ela. Porque tudo que uma mãe narcisista quer é justamente isso. Uma filha colada. Uma filha super, assim, subserviente a ela. Entende? Então, isso é uma coisa que você precisa se libertar e conseguir conquistar essa tua independência emocional e financeira, certo? Além de tudo isso que conversamos, quero, te recomendar algumas coisas para você, filha, que ainda vive na convivência, ainda vive dentro da casa da sua mãe e tem essa complexidade no relacionamento com ela.
Veja, uma coisa que é muito importante você pensar é que você já tem algumas cartas na manga. Você já conhece quem é a tua mãe. Você já conhece como é o modus operandi dela. Você já conhece como ela é dia a dia. Então, as cartas da tua mãe já estão na mesa. E vamos dizer assim, elas não estão viradas para baixo. Elas estão viradas para cima, porque você sabe. Então, pensa comigo. Eu, inclusive, recomendo que você crie uma lista, certo? Das principais características que a tua mãe tem e que você percebe que isso é muito ponto de entrave, muito ponto de confronto. Porque eu escuto de muitas filhas assim, a minha mãe pega aquilo que eu confio pra ela, aquilo que eu conto pra ela e depois numa briga ela joga pra cima de mim. Então por que conta? Entende? Você já conhece quem é a sua mãe. A regra dela é pegar as coisas que você conta e que você confia a ela e jogar pra você. A exceção é quando ela não faz isso, entende? Então vamos começar a perceber isso. Vamos começar a usar estratégias pra gente viver dentro de casa tendo uma relação mais fluida com nós mesmos. Porque a nossa relação com a nossa mãe não pode nos impedir de viver o nosso amor próprio. Então começa a pensar sobre isso. Eu conto as coisas para minha mãe, então eu não posso confiar nela. Nesse momento, nesse ciclo de vida que a gente está vivendo agora, não dá para eu confiar nela, então eu vou precisar resguardar mais dessas informações. A minha mãe não tem maturidade para vivenciar comigo os meus ciclos de conquistas. Por quê? Porque existe uma tendência natural de mães rivalizarem com as suas filhas nos seus ciclos de conquistas. Sabe aquela ideia de que a conquista da minha filha é a minha conquista? A felicidade da minha filha é a minha felicidade? Isso não se aplica para todo mundo, tá? Isso não se aplica em todas as dinâmicas de mãe e filhas. Por quê? Porque é uma tendência natural, né? Porque antes da sua mãe ser sua mãe, ela é um ser humano. Então ela vai sentir inveja, ela vai rivalizar com você, tá? É a gente que chegou ao mundo e vemos a nossa mãe como um papel. Mas antes da gente vir ao mundo, ela exercia um outro papel, que era o de ser humano, sendo influenciada e bombardeada por inúmeros sentimentos, certo? Vamos colocar assim, sentimentos bons e sentimentos não tão bons, relações positivas, relações não tão positivas assim, tá? Então, ela muitas vezes, dentro dos teus ciclos de conquista, ela vai rivalizar com você. Então, pense, sempre que você estiver comentando com ela sobre algo que você conquistou, porque você vai estar se formando, sei lá, você vai estar comprando o seu carro, você está num relacionamento bacana, interessante, e ela não lida muito bem com isso, isso já é uma coisa para você balizar na sua vida, para você filtrar as informações que você vai levar para ela. Tem filhas que eu escuto no consultório dizer assim, eu não consigo levar minha mãe para o almoço, porque ou ela fica, sei lá, tentando paquerar o garçom, só fala sobre ela, não me escuta, você vai ter que diminuir então essa presença com a tua mãe, entende? Para você começar a colocar limites nessa relação que não interfira a sua relação com você. Porque a relação nossa com a nossa mãe interfere muito na gente, modifica muito a gente. Pode aumentar a nossa autoestima como rebaixar a nossa autoestima. Só que a gente também tem uma posição frente a isso. É a gente que vai colocar os nãos, a gente que vai perceber quais são as cartas da nossa mãe que já estão na mesa e conviver com ela, ter maturidade nessa relação, requer a gente pensar até onde eu vou, o que é que eu posso fazer nessa convivência com a minha mãe. Outras coisas eu não vou poder e eu vou precisar cortar isso. Eu vou precisar olhar para minha mãe, para quem ela de fato é, o que ela consegue suportar dessa relação e aquilo que é bom para mim. Então, se eu sei que conversar com a minha mãe sobre determinadas coisas não faz bem para ela, eu vou conversar para quê? Tem coisas que não dá pra gente forçar, tem coisas que a gente tem que respeitar, tem coisas que a gente tem que deixar no nosso canto pra gente poder viver bem. Você ter uma relação positiva com a sua mãe não tem que dizer que você tem que estar grudado o tempo todo com ela. Você tem que estar almoçando o tempo todo com ela. Você tem que estar nessa convivência o tempo todo com ela. Não é isso, sabe? Então, começa a pensar sobre essas coisas, começa a colocar limite, começa a dar não para essa relação, mesmo estando dentro de casa, que você vai se fortalecer muito mais nesse processo. E também comece a pensar, quem é a minha mãe? O que ela faz que me provoca? Como eu posso me antecipar às coisas que ela me provoca? Lista isso.
Lista isso porque isso vai servir como manual de como viver dentro da casa da sua mãe com a sua mãe. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Gente, então foi isso a nossa conversa de hoje. Espero ter ajudado vocês. Eu me chamo Milena Thompson, sou psicóloga, especialista no relacionamento entre mães e filhas, e a minha missão de vida é ajudar você, filha adulta, a conquistar a sua independência emocional. Segue a gente também lá no Instagram, @lugar de mãe e filha. Eu vou adorar conversar com você por lá. Lá também tem uma série de conteúdos que saem diariamente e aqui também no YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande, até o próximo.